Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conversas Transformadoras. Você que já conhece a gente sabe que nós somos um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. A gente sabe também que as necessidades de aprender crescem a cada dia e que novos desafios batem à nossa porta constantemente. Assim, a gente, enquanto profissionais de educação e até enquanto pais, enquanto pessoas preocupadas com as mudanças da sociedade, nós não podemos ficar parados. O Conversas Transformadoras é um chamado à compreensão das ações de transformações reais do aprender, principalmente aquelas que são escaláveis e que são portadoras do futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? Hoje nós vamos falar sobre Mindfulness com a Daniela Degani, da Mind Kids. Deixa eu colocá-la já a bordo com a gente aqui. Seja bem-vinda, Daniela. E eu vou te apresentar aqui, mas eu vou deixar você falar um pouco da sua trajetória, né? Ela é a diretora da Mind Kids, mas tem uma carreira sólida nessa área de liderança e planejamento estratégico de organizações, né, tendo estudado na FIA, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na área de comunicação, e fez a Universidade de São Paulo na parte de administração de empresas. Mas a minha pergunta sempre no começo, Daniela, é como a partir de uma carreira ligada a grandes empresas, a corporações, você, de repente, acontece um estralo e você olha para o mundo da educação e traz esse assunto tão interessante, tão importante para os dias de hoje, que é o mindfulness, né, que é essa busca do equilíbrio emocional e mental. Como é que foi essa virada, essa guinada? Quando é que você se viu educadora? Acho que sempre, Robson. Talvez eu tenha tido mais dificuldade de me ver como administradora, né? Sim, eu trabalhei muitos anos na vida corporativa, né? Essa é a minha formação. E foi na vida corporativa que eu tive contato com estresse, né, com dificuldade de foco, Imagino. de equilíbrio. E a prática da meditação entrou na minha vida como uma forma de lidar melhor com aquilo que acontecia comigo. A gente não muda o que acontece com a gente, né? Muitas coisas estão absolutamente fora do nosso controle. Mas eu percebi que o que estava no meu controle, que era como eu me relaciono, né, as emoções que eu tenho, os pensamentos, isso sim eu tinha uma chance, né, de influenciar. Né? Se a gente não influencia o mundo lá fora da forma que a gente gostaria, pelo menos o mundo aqui dentro, a gente tem alguma chance. Só que sozinha eu não ia conseguir. Né? Precisava de ferramentas, e a prática de meditação entrou na minha vida nesse sentido. E eu comecei a ter vontade de compartilhar essas práticas com meus filhos. Né? Começou aqui em casa. E os como uma bons busca e velhos, familiar. Essa lógica, os filhos sempre são a nossa escola também, né? A nossa escola de educadores, eu acho que começa muito quando a gente se vê pais e mães, a gente fala, gente, aqui está, né, a minha escola de educação. Exato. E antes até da faculdade de administração, o que é curioso é que eu dava aula numa escola infantil. Durante a faculdade, eu tinha tido alunos particulares, né, que eu dava aula particular por todo o meu ensino médio. Então, desde os 15 aos 18, eu dava aula particular. Eu fazia trabalho voluntário ensinando inglês para jovens. Então, eu sempre tive um pezinho na educação, né, na administração e na educação ao mesmo tempo, e com os filhos, como você bem colocou. Né, a gente mergulha de cabeça, né, nesse papel de E seus filhos estão com que idade criar. hoje? Eu tenho de tudo, Robson. Tenho de tudo. Eu tenho um caçula de 7, né? Eu tenho minha menina, que é a do meio, tem 14, e tenho um mais velho, que está na faculdade já, tem 18. Nossa, tem um espaço aí entre eles, então. 7, 14, 18. E, então, ou seja, você tem de forma extensiva entendido o que é, né, essa lógica de filhos, e talvez até isso também tenha te ajudado a buscar o mindfulness, né?
Você fala, peraí, porque tem uma hora que você tem que liderar tudo isso, ainda mais, desculpa, a parte de questão de gênero é muito importante nessas horas, porque por mais que haja uma nova mentalidade, sempre a mulher se sobrecarrega mais, principalmente no contexto em casa com os filhos, né? O pai, ele pode querer ajudar, ele pode estar próximo o tempo todo, mas tem uma hora que ele arregala o olho e olha para a mãe e fala, me salva, porque agora eu não sei o que fazer. E a mãe sempre tem... É assim mesmo? Isso também se revelou na sua vida com seus filhos? Às vezes sim, às vezes o inverso. Eu olho para o meu marido e falo, agora é com você. Que legal, que interessante. A gente, familiarmente falando, né, existe, né, algo que... Existe grupo de mães do WhatsApp, né? Agora os pais estão entrando. É raro pais que dividem, por exemplo, a organização de uma festa infantil. Então, sim, existe um desbalanceamento. Acho que aqui em casa eu tenho a sorte de ter ido equilibrando com o tempo, né? Mas não é algo que acontece naturalmente se a gente deixar a coisa fluir, né? Existe um esforço de ambas partes de dividir. Na época que eu comecei a praticar com os meus filhos, eu estava claramente sobrecarregada. Conta pra gente esse momento aí, ó. Esse momento com filhos, com família, e quando é que você começou a praticar e o que você começou a praticar. E talvez seja legal você, antes até de falar desse momento seu, explicar pra gente, para quem está ouvindo a gente, o que é o Mindfulness. Bom, a prática, né, de meditação caiu na minha vida, assim, um dia lendo uma revista sobre, assim, tinha um artigo sobre os benefícios da prática de meditação, e era reduz o estresse, ajuda no equilíbrio emocional, melhora o bem-estar. Eu li aquilo e falei, nossa, eu preciso tanto disso. E comecei há mais de 10 anos atrás, fiz um curso no SEB, aqui em São Paulo, com a Denise Barranco, e fui introduzindo esses momentos de aquietar na minha vida, e não foi nada fácil. No começo, nada fácil. A persistência me levou a experimentar os benefícios. Não tem uma hora que a gente acha que é impossível, assim, que fala, gente, eu não consigo silenciar a minha mente, essa história não funciona comigo, sei lá. O bonito é depois você perceber que a meditação não é sobre isso, né? Isso é bonito também de ver. Mas assim, esses gritos, né, da sociedade em volta da gente, né, do trabalho, dos filhos, das responsabilidades, do governo, do futuro, são muitas coisas gritando em volta da gente. Né? E como é que você olha para essas coisas, você consegue achar esse local, né? Achar esse ponto onde você fala, peraí, cocada, que o negócio não é assim também, não. Mas conta, você já explicou, mas explica para a gente, então, o que é o Mindfulness e como é que isso aconteceu dentro da sua vida, do seu contexto familiar. Quando a gente começa a praticar, né, e sente os benefícios, você tem vontade de levar isso para as pessoas ao seu redor. Né? E na época eu tinha os meus mais velhos apenas, e via que eles também passavam por processos, né, episódios emocionais, estresses, frustrações. Então foi daí que veio a vontade de ensiná-los a praticar também, mas logo ficou claro que não seria da mesma maneira que a gente pratica, né? Se era difícil para mim, imagina para a criança. Que criança que vai ficar parada, né, 15 minutos? E foi quando eu tive acesso a livros, né, a literatura que tinha disponível na época, e fui implementando aqui em casa, e vendo que realmente, né, as práticas de meditação, quando adaptadas para a linguagem das crianças, elas tendem a aderir, a querer fazer. Isso traz benefícios para eles também, né? A neurociência vem mostrando isso. Muitas pesquisas hoje em dia estão em campo, estão sendo publicadas sobre os efeitos da prática da meditação com as crianças. E a meditação, você me perguntou o que é isso, né? É uma prática milenar, né? As práticas contemplativas existem há milênios. Hoje em dia, o que aconteceu é que nós temos instrumentos que nos permitem entender como a meditação atua, né, no nosso cérebro. Ainda temos muito que aprender, né, mas algumas coisas a gente já sabe por ressonância magnética, de entender o cérebro, por saber que hoje em dia, né, o nosso cérebro é plástico,
né? Então, existe a neuroplasticidade Totalmente. que, dando o estímulo correto, o cérebro se desenvolve de determinada maneira. Né? E esse estímulo, né, a meditação é um estímulo que a gente dá, que desenvolve córtex pré-frontal, ajuda na integração entre, né, os hemisférios direito e esquerdo, uma série de benefícios hoje, que a gente sabe quais são e como eles acontecem também. Então, o Mindfulness tem a ver com a meditação, mas não é só a meditação, né? Tem várias outras ferramentas do Mindfulness. Mas antes da gente ir nessa parte, vamos para a parte curiosa, que é quando você estava louca, ensandecida, no meio da sua família, né? E aí você leu esse artigo e você falou, opa, vou começar a fazer isso dentro de casa, porque eu preciso disso, senão daqui a pouco eu não consigo, né? Eu vou sair descabelada na rua. Conta mais ou menos como é que foi essa sua experiência pessoal. Acho que foi como a maioria das pessoas começa a meditar, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de aquietar esses múltiplos estímulos que você estava comentando, né? E hoje em dia acho que ainda mais, né? Comparado a 10 anos atrás, nós temos ainda mais apitos de celular e demandas e uma pressa. E isso é muito cansativo para o cérebro e acaba formando um padrão, né? A gente tem um padrão acelerado de resposta. Pode ser difícil parar e cultivar um pouco de quietude, pode ser que o corpo incomode, a mente, né, não, a gente acha que ela não colabora, né? Depois a gente aprende a lidar, mas no começo é muito fácil chegar à conclusão de que a meditação não é pra gente, para qualquer outra pessoa menos pra gente, né? Quando nós nos aprofundamos e vamos percebendo o que é a prática, que na verdade é uma prática de tomada de consciência. Eu estou consciente do que eu estou fazendo, do que está acontecendo. Pode ser feito em quietude, né? É muito útil e importante esses momentos em quietude. E práticas durante o cotidiano também, né? E uma apoia a outra. E essa foi uma experiência igualzinha, acho que a maioria, né? No começo eu queria sair correndo, queria fazer qualquer outra coisa. Tem um elemento de disciplina. Não tem jeito, né? Se a gente, qualquer hábito novo na nossa vida requer uma disciplina. Hoje é mais fluida a coisa, né? Mas no começo é construção de hábito. Acho que foi igual a experiência da maioria das pessoas. Mas foi algo que você começou a ver os resultados logo ou não? Para você foi mais longo prazo, assim, é igual começar a tocar um instrumento como esse piano que está atrás de você. No começo não saía música nenhuma, você ficava louca, você queria chutar o piano, depois você começou a ouvir uma musiquinha aqui, outra ali, como é que foi? Não foi imediato, Robson, não foi. Tem muitas pessoas que eu acompanho, né, hoje como instrutora, educadores, pais, mães, profissionais da área da saúde, que fazem os nossos cursos, as nossas formações, e a gente vê uma percepção de benefício, né? Às vezes, na hora da prática, a gente já tem uma sensação momentânea, pelo menos, de leveza ou tranquilidade, ou estar com a mente mais desperta. As pesquisas mostram que, em geral, os benefícios chegam algo entre 8 e 12 semanas. Eu acho que, para mim, não foi o caso. Acho que demorou uns 6 meses, mais ou menos. Mas isso, na verdade, não importa muito, né? Assim, porque tem gente que é mais rápido, tem gente que demora mais, é um processo mesmo. Né? E acho que independente se você é dos mais rápidos ou dos mais lentos como eu, os benefícios vêm. Eu nunca vi não vir. Nunca vi. Eu também imagino. Eu que pratico algumas dessas coisas, eu também acho impossível, né? É como você ter fome, se alimentar e esse alimento não matar a sua fome. Porque, na realidade, o corpo e a mente estão com fome, né? Desse equilíbrio. E na hora que você encontra sacia um pouco dessa necessidade, você começa a perceber que essa fome está começando a passar. Não é assim? Exato. Então, na sua casa, você demorou um pouco mais
para fazer isso acontecer. Como é que foi com os meninos, com as crianças? Depois de um tempo, né, eu tive essa vontade de compartilhar com crianças, né, os meus, no início, baixei um livro, né, da Susan Kaiser Greenland, que ela é uma das precursoras, né, das adaptações das práticas. O trabalho dela é maravilhoso. Anos depois eu tive o prazer de estar com ela no workshop, né, já. E esse primeiro momento de ler e implementar foi uma experimentação muito prazerosa, na verdade, né, muito gratificante de ver realmente que isso tinha que era de uma ajuda para os meus filhos, né? Aquilo não só no momento, mas também em outras situações da vida deles, né? Assim, muito gratificante, e daí acho que eu fui mordida pelo bichinho de querer saber mais a respeito, querer buscar, querer aprofundar, né? Eu meio que me encantei pelo assunto. E teve um ano que eu não estava trabalhando e fiz uma formação na Mindful Schools dos Estados Unidos, não pensando que isso um dia viria a ser minha ocupação, mas eu já facilitava grupos de crianças nas minhas horas vagas, assim, né, ensinando meditação. E essa formação eu pensei que seria uma complementação desses momentos que eu fazia de forma voluntária. Mas aí do voluntário indica para outro, que indica para outro, que aí teve experiências em escolas, em centros comunitários, e a partir daí eu recebi propostas, né, para levar isso para escolas, resolvi estender meu sabático um pouco mais, mas na verdade nunca mais voltei para a empresa, né? Hoje eu me dedico 100% a ensinar as práticas de meditação nas escolas. Que maravilha. E no seu filho específico, nos seus filhos especificamente, conta assim um episódio que seja mais marcante, assim, que o benefício se mostrou de forma muito clara para ele e ou para você. Olha, com meu filho mais velho a gente passou, né, por um evento que é marcante e significativo, acho que na vida de todo jovem que busca fazer faculdade, são os exames. Sim. Né? Ele terminou o ensino médio muito novo, ele tinha acabado de fazer 17. Não tinha feito treineiro, né? Não tinha prestado para ver como era, porque estava no meio da pandemia, ele decidiu não fazer. E de primeira, assim, já estava fazendo meio que para valer, né? Claro que podia fazer depois cursinho, enfim. No dia da prova de humanas, né, do Enem, que não é a praia dele, não é o forte dele, ele tem dificuldade, né, com humanas. Estava na cozinha, respirando fundo, sabe? Respirando duro. Bateu a porta e cheguei, ouvi aquilo, precisava combinar o horário que eu ia levá-lo, né, para o local do exame. Cheguei para falar com ele e vi que ele estava lá daquele jeito. Eu falei: você está bem, filho? Aí ele olhou para mim e eu vi que ele estava se percebendo naquele momento. Aí ele: não, mãe, me dá um tempo. Foi pro quarto dele, ficou lá, de repente ele voltou assim: pronto, podemos falar. Que interessante, que coisa interessante. Então, você, na verdade, né, quando a gente compartilha essas práticas com jovens, né, adolescentes, é uma forma de empoderá-los, sabe, Robson? Né? Muitas vezes a gente sabe que a gente precisa se acalmar. A gente não sabe como. A gente ensina nas escolas esse como. Né? A se perceber em primeiro lugar e saber caminhos para se autorregular. Se autocontrolar, né? Ter o autocontrole e essa longanimidade também, né? Essa de você não ter um ânimo dobre, né? Aquele ânimo que rapidamente você capota o seu carro fácil. Tipo assim, a pessoa mal encosta em você, você já sai chutando tudo e todos. Não, você conseguir parar naquele momento e achar esse ponto. E ele fez isso, então, nessa experiência com você, né? Nesse momento. Assim, foi um momento bem significativo, né? De observar que quando a pessoa se percebe... Então, você tinha ensinado para ele algumas coisas. Sim, né? Aqui em casa a gente vem praticando
né? Desde quando ele tinha, sei lá, 8, 9 anos. Né? A gente tem essas conversas, esses momentos. E aí, quando você me perguntou de um momento significativo, para mim foi ali que eu vi, o benefício. Agora me diz hoje, antes da gente entrar no Mindfulness mais a fundo, no Mind Kids, hoje vocês são todos zen, assim, conta como é a sua família, né? Você já abriu um pouquinho da sua família, eu peço até desculpas de ficar fazendo muitas perguntas, porque eu acho que o que as pessoas querem também ver é isso, né? Falar, olha, se eu implemento esse tipo de coisa na minha escola, os impactos, eles vão reverberando nas vidas das outras pessoas. Não é algo que só acontece naquele indivíduo, né? Mas então me conta assim, então na sua casa todo mundo é zen hoje, não tem uma discussão, não tem um debate, ou tem? Como é que é? Conta pra gente. Robson, Abra seu coração, Daniela. É uma família normal, Ah, absolutamente normal, com seus desentendimentos, com as suas idiosincrasias. Normal. Mas sim, acho que existem momentos em que, devido à prática, a gente se auto-percebe, talvez mais rapidamente. O que não quer dizer que a gente não vai dar bronca nos filhos, que a gente não vai ficar bravo, lógico, não quer dizer nada disso. Aqui no prédio, é importante todo mundo perceber, né? É importante todo mundo perceber que você tem uma caixinha de ferramentas a mais, né? Você consegue encaixar a sua cabeça em determinadas condições de forma mais fácil e melhor, mas não quer dizer que você se transformou no zen budista, né? No monge que, tipo assim, o mundo está caindo e você não percebe isso, né, que está acontecendo. Queria muito, né? Mas assim, não é, e nem é o ponto da prática, né? Acho que a prática é um convite à tomada de consciência. Né? Hoje acho que eu sou capaz de perceber quando eu estou raivosa. Né? E essa percepção me permite, às vezes, tirar 2 minutos para falar assim, se eu falar agora, vai sair besteira. Então, deixa eu dar um passo. Mas não quer dizer que eu não sinta raiva. Não quer dizer que eu não vá me posicionar com os meus filhos. Talvez permita essa escolha do como eu vou me posicionar. Entendi. Ainda que seja duro, porque a gente pode, como pais e mães, decidir colocar uma coisa de uma maneira bastante assertiva, né? Assim, com autoridade. Não quer dizer que a gente vai ser autoritário, mas também não quer dizer que vira uma vida Nárnia, né? Que eu brinco, né? Não vai virar Nárnia, não é isso. Aqui no prédio, as mães às vezes me contam que os filhos que brincam com meu filho, né? Com o caçula, chegam para elas e falam assim: por que você não pode ser igual a mãe do Caio? Que é zen e calma. Eu falei, mas quem disse que eu sou zen e calma? Quem disse? Você é da Mind Kids, pô, tem que ser. Mas eu imagino, eu já acho você super calma. Aqui na entrevista eu vejo que às vezes eu faço uma pergunta, você para, você vai você vai para aquele local, entendeu? E isso é muito legal. Agora, por exemplo, os pais, uma das funções de pai que Deus deu para a gente é essa de inserir algumas frustrações nos nossos filhos. Né? Nosso filho tem que aprender a se frustrar, porque isso é um problema hoje, né? Tem muitos pais que eles não querem seus filhos frustrados, querem um mundo perfeito para os filhos, numa coisa que... E quando eles vão para a rua e se frustram lá fora, né, eles voltam assim, desconfigurados totalmente para dentro de casa, e para inserir a frustração nos filhos, né, dizem algumas pessoas até que a frustração é algo que você tem que alimentar o seu filho, às vezes, de frustração, para que ele entenda que a vida tem as coisas que ele quer e as coisas que ele não quer, né? E como é que ferramentas do Mindfulness seriam interessantes para esse pai que tem essa consciência que ele precisa trazer esse desconforto para o filho dele algumas vezes, mas que ferramentas você acha que o Mindfulness tem para ajudar esse pai? Olha, Robson, se você me permite, eu vou discordar. Não, fica à vontade. Eu não vejo, né, pelo menos na minha vida familiar, o nosso papel como pais e mães, como o papel de trazer a frustração. Acho que a vida vai trazer por ela mesma. A gente não precisa fazer nenhum esforço. Né? A vida, se ela é vida, e a frustração vai acontecer, né? Sem que a gente precise produzir essa situação, ela vai se produzir por si mesma. Onde eu acredito que é importante a gente concentrar
os nossos esforços é munir as crianças de ferramentas para lidar com a frustração. Ela vai aparecer, a gente não precisa fazer nada para isso. E que ferramentas do Mindfulness? Certo. Mas estratégias, né, com todas as emoções, não só com a frustração, mas a frustração é uma emoção muito importante. Né? Muito. A proposta das práticas é não cair nos extremos, que normalmente a gente cai, né? Sem que a gente tenha um letramento emocional. E muitos de nós, da nossa idade, nós não tivemos isso na escola. Né? Felizmente, a BNCC traz esse conteúdo, né? Começou a trazer, mas é recente. Muita gente está tateando ainda, né? Para saber, peraí, como é que eu faço isso? Nós, da nossa geração, não tivemos isso. Na escola, talvez a gente tenha tido, em casa, talvez não. Mas sem essa alfabetização emocional, é muito comum que a gente caia em dois extremos, né? O extremo de reagir, falo mesmo, né? Não tem aquela, falo mesmo, falei mesmo, super honesto. Fiz mesmo, né? Que a emoção te coloca em movimento e você acaba reagindo sem pensar. Ou tem um outro extremo também, que é abafar. Fingir que não está acontecendo nada. Tô bem, tô ótima, né? A gente não se dá o direito... Plena, né? A gente não se dá o direito de enxergar essa emoção. E os dois lados têm problemões, assim. Né? Problemões. Diferentes, mas grandes problemas, né? Por um lado, você pode deixar um rastro de destruição. Né? Quando a gente fala de uma emoção como a raiva, ela tem um potencial destrutivo muito grande. Né? Então, tem problemas desse lado e tem problemas também abafando. Né? Uma hora você vai somatizar, você vai aceitar situações que não são aceitáveis. Então, tem problemas. A proposta uma das estratégias, né, através da tomada de consciência da emoção, você tem escolha de como você agir de maneira consciente, né, sem se perturbar tanto com aquilo. Não é que você vai deixar de sentir emoção, não é isso. Né, mas é você entender, perceber a emoção, ter esse passo para trás, agir talvez com a mente um pouquinho mais clara, calma, ao invés de agir no calor da emoção, né? Quando isso for possível. A diferença não é que a gente vai controlar a emoção, mas talvez não vai se deixar ser controlado por ela. Né? Entendi. Nosso papel de pais e mães, eu acho que é acolher as emoções, diferente dos nossos pais que falam assim, tá chorando por quê? Não tem razão para chorar. Eu falo assim, puxa, eu tô vendo que você tá triste. Posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa? É uma nova mentalidade. É validar. Nossa, entendi porque você está triste. A gente fica triste quando isso acontece mesmo. Né? O que você acha que você pode fazer para se sentir melhor? Conversar com o amiguinho que te falou isso, eu acho uma boa estratégia. Não, tacar o carrinho na cabeça do amigo não acho uma boa estratégia. Você vai conversando, né, para que a criança mesmo valide a emoção. Essa emoção é válida, toda ação. O que às vezes não é válido é como a gente responde, né? Assim, aquilo não é construtivo. E uma escola, então, que ela entende essas habilidades, esses soft skills como fundamentais, né? Até por conta da própria BNCC, que agora traz essa ordem de soft skills que tem que ser desenvolvidas com os estudantes. Como é que tem sido a aproximação das escolas com vocês? Quais são as dúvidas que eles têm primeiras, que muito provavelmente nossa audiência vai ter e vai chegar e falar assim, peraí, eu tenho uma série de dúvidas. Que outras dúvidas você já tem respondido com frequência e que provavelmente nossa audiência tem? Existia um desconhecimento muito grande, né, do que são as práticas de mindfulness, acho que 6, 7 anos atrás, né, quando comecei a ensinar, né, no ambiente educacional. Hoje em dia ainda é algo de vanguarda, mas talvez um pouco menos desconhecido, né? Tem se falado mais, muito também, em razão das pesquisas que estão sendo publicadas, das matérias, dos artigos a respeito.
Outra dúvida é como é que eu levo isso para as escolas, né? Meditação, criança, paradinho, né? Então a gente tem um currículo, né, muito para cada segmento, adaptado para a faixa etária. Com os pequenos a prática é muito lúdica, com os maiores a gente traz práticas interessantes e instigantes, né? Muito conteúdo de como funciona a mente, como a gente pode operar melhor, e contextualizando em situações que são relevantes para cada segmento. E tem um livro, então, tipo assim, tem uma apostila por série, como é que é? Como é que é a implementação? Nós capacitamos os educadores, né, para que, em primeiro lugar, eles pratiquem para si, né, e usufruam dos benefícios de redução de estresse, aumento de bem-estar, equilíbrio emocional. É o primeiro ganho aí, né? Para a escola já é o primeiro ganho. Imagina ter professores e gestores equilibrados na escola. Isso é maravilhoso. Exato, esse é o ponto de partida, né? A gente vê, né? Estava comentando com você um pouco antes da gente começar, que a gente fez esse projeto, né, numa secretaria de educação e medimos alguns indicadores antes do início da formação e ao final. Então, vou citar alguns, assim, nessa escala, né, que chama escala de atenção e consciência. Me sinto cheio de vitalidade, 30% mais. Olha, que interessante. Me sinto uma pessoa nervosa, 22% menos. Olha, que interessante. Me sinto desgastado, 36% menos. Você já imaginou a gente diminuir em 36% a sensação de desgaste do educador no fim do dia? Uhum. Já é um grande ganho, né? Ou seja, é um número muito relevante. Imagino isso, o impacto na vida desses educadores e na vida da própria escola. Outro indicador é: me preocupo com o passado e com o futuro, 54% menos. Isso se traduz num educador mais conectado com o aluno. Com hoje, porque né? se eu estou lá ensinando e minha mente está sendo puxada para o que aconteceu, antecipando o futuro, eu não estou de fato com o meu aluno, não estou inteiro nessa relação, né? Então a gente, em primeiro lugar, trabalhamos com o educador. Depois esse educador é capacitado em como ensinar essas práticas, como explicar o que é, como lidar, como propor, né? E aí ele tem um currículo, né, respondendo a sua pergunta, ele tem um currículo por segmento de atividades e práticas que percorrem 5 habilidades. Na primeira é foco e atenção, então são práticas de mindfulness que fortalecem a concentração, presença, e a gente está falando de estar inteiro nos lugares, né? Não só o corpo, mas estar com a mente também, né? Presente. A gente tem uma terceira habilidade que é empatia e compaixão. Então, como as práticas de meditação mindfulness nos ajudam nas qualidades do coração, né? A gente fala empatia, compaixão, mas é generosidade, gentileza, gratidão, né? Tudo isso pode ser fortalecido, estimulado através com práticas. Sim. O quarto pilar são estratégias de equilíbrio emocional baseadas em meditação mindfulness. E o quinto é mente saudável. Como eu posso construir uma relação mais saudável com os meus próprios pensamentos? Então, nós treinamos e capacitamos os educadores nesse currículo que aborda esses 5 eixos, né? Então, dentro do ambiente educacional, o que a gente vê é que a gente sabe que uma criança atenta rende mais, que uma criança presente tem mais facilidade de interagir com aquele conteúdo, né, de estar mais ativamente participando do processo de aprendizagem. Então, a gente sabe que um ambiente afetivo, que a criança se sinta bem, tenha senso de pertencimento, né, ela está mais pronta para a aprendizagem. A gente sabe disso. Quando a gente fala do pertencimento, então, envolve os outros também, né? Não é só uma coisa só do equilíbrio da pessoa consigo mesma, mas envolve muito também o coletivo. Sim, porque é uma relação eu comigo que se traduz na relação eu com o outro. Né? Como eu vou me colocar. À medida que eu entendo as minhas próprias emoções, por exemplo, eu entendo o colega também. Eu vejo no rosto dele, eu sou capaz de identificar, porque eu sinto, eu estou mais consciente do que eu estou sentindo, das minhas emoções. Então eu vou olhar para o meu colega e entender também melhor as emoções dele, talvez brote empatia,
né? Então, tem uma série de implicações no contexto total da escola, né? De redução de conflitos, enfim, né? Bem interessante, bem interessante. Bem, existe também nas pessoas, eu separei 3 tópicos aqui, né? Você falou da disciplina lá atrás, que você teve que, né, aprender a desenvolver nesse sentido do mindfulness, né? Porque parece que isso é uma coisa secundária, né? Tipo, não, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui, sobrando tempo, aí eu vou aplicar esse negócio do mindfulness e naturalmente que as outras coisas elas invadem a sua vida e no final você está realmente abalado, realmente triste, chateado consigo mesmo porque você não conseguiu ter a disciplina. Existe, e junto com disciplina eu vou conectar também a outra palavra que é a autonomia, porque o mindfulness ele é um processo de você ajudar a pessoa a não depender de outra para ela conseguir, por exemplo, ter o controle mental, né, das suas emoções, do equilíbrio e tal. Então, existem ferramentas dentro da metodologia que você desenvolveu junto no Mind Kids que vão, né, ajudar essas pessoas na disciplina e na autonomia. São 2 questões que são nevrálgicas, eu diria, para o mindfulness, né? Se a pessoa não consegue disciplina para ele fazer os exercícios para ele poder executar, e se ele também não consegue de forma autônoma depois aplicar o que ele aprendeu, isso vira só uma atividade na sala de aula que se apaga rapidamente logo em seguida. O que existe, né? E sim, né, para tudo que a gente for fazer, vai haver, né, um consumo de tempo que na vida de nós educadores, pais e mães, né, enfim, vai ser difícil a gente achar um espaço para praticar, né? Falar, nossa, eu não faço nada das 8 às 11 da manhã. Com o tempo. Pô, só que, pronto, tá aqui o tempo para praticar, não faço nada. Vai ser raro a gente encontrar esse tempo. A gente vai ter que fazer esse tempo, priorizar, se priorizar. E aí, Robson, acho que tem uma coisa que entra, que é a motivação. Uhum. É ela, talvez mais até que a disciplina, que vai nos manter com a prática em dia, né? Ou pelo menos com essa intenção de praticar regularmente. Por que a gente quer fazer isso? Uhum. Eu tinha uma motivação muito clara. Eu não quero virar estatística, eu sou muito nova para ter um piripaque. O burnout. Eu não quero entrar para a estatística do burnout. Não, essa era a minha motivação. Tem muita coisa que eu quero fazer na vida. Não quero estar estragada cedo. Tá certo. Quando a gente vai para os ambientes educacionais, né, muitas das motivações dos educadores são muito parecidas e belíssimas, sabe? Eu quero fazer a diferença na vida do meu aluno. E se eu estou mais ou menos na sala de aula, a minha diferença vai ser mais ou menos. Claro. Às vezes vai ser até negativa. Sim, né? sim. A gente quer fazer a diferença positiva e essa é uma motivação muito bonita. Né? Outra motivação que eu vejo muito é eu quero ajudar meus alunos. Eu vejo que eles estão com dificuldade de parar, de aquietar, de prestar atenção, de se concentrar e de aprender. Então tem muita essa motivação. A motivação, Robson, é o que vai, no fundo, fazer a gente superar todos os obstáculos de encontrar tempo, de priorizar algo que talvez não seja o que a sociedade mais estimula. Né? Talvez vá até um pouco contra dessa cultura de sobrecarrega, de estar sempre sobrecarregado. Né? E a gente fala, não, agora eu vou tirar uns minutos para, no olhar dos outros, não fazer nada, né? E tá aí, sentado, não fazendo nada, tá vendo? Perda de tempo. Né? Então, o nadismo, eu já fui praticante de nadismo com a minha esposa, inclusive, a gente ia para o parque e a gente deitava uma tarde inteira no parque. Nem conversar a gente conversava, para você ter uma ideia. Tipo assim, a gente ficava fazendo nada. Nada contemplando, mesmo. Né? É a contemplação, que não é algo que seja estimulado, né, na sociedade que a gente vive. Então pode ser que a gente tenha muitos obstáculos para colocar na prática, colocar na nossa rotina. A motivação é, acho que o antídoto, né, o que nos salva do deixa isso para lá. Acho que isso não ia funcionar mesmo.
Mas deixa eu então entrar numa questão aqui, te fazer uma pergunta então em relação a isso. Porque quando a gente está num processo, quando a gente percebe, e acho que todo mundo está, né, nessa corrida louca da vida de hoje em dia, essa motivação ela salta mais fortemente. Aí, naturalmente, as pessoas vão. Esses assuntos, como para você no artigo da revista, ele chamou muito a atenção e foi meio que um sacode, assim, falou: opa, olha aqui, ó. Só que para um vasto número de pessoas não existe esse sacode na pessoa. Às vezes ela está em burnout já e ela nem se apercebeu porque não deu tempo de perceber que ela está no burnout, né? Outras não estão em burnout, elas conseguem lidar com essa loucura da vida toda, mas elas não estão no estado ideal de equilíbrio, entendeu? Então, quando ela não está pressionada por isso, que mecanismos você acha que seria interessante de alertar para que ela tenha essa consciência da importância do mindfulness? Que é importante, né? Isso para mim é ponto pacífico. Bom, quando a gente faz esse trabalho nas escolas, né, a gente experimenta junto. Existe um processo coletivo, né, que é comum da gente ter um grupo, né, de 30, 40, 50, às vezes 100 ou mais educadores, né, participando da formação. Existem aqueles que olham para a formação e falam: nossa, isso era tudo que eu estava precisando. Que bom. E tem aqueles que olham e falam assim... E é normal, gente. É normal. Eu acho bom um ceticismo saudável. Quando nós estamos em grupo, nós temos a oportunidade de praticar, de conversar, de explorar esses assuntos, de se investigar, se olhar no outro, né? E esse movimento vai acontecendo, né? Às vezes, aqueles educadores que mais se encontram, que se reconhecem, né, o papel que essas práticas poderia ter na sua vida e coloca na vida pessoal, quanto na sala de aula, né? Porque essa regularidade que a gente falou em nível pessoal, quando está na grade da escola, ela acontece. As crianças têm esse benefício, essa vantagem com relação a gente. Muitas das escolas que nós trabalhamos, a prática da meditação está na grade. Então ela vai acontecer, a criança não precisa se preocupar com isso. É bonito isso. E a questão da disciplina ela vai acontecer porque a aula está lá, na grade tem que ser executada. Mas aí, quando esse movimento vai acontecendo, aquelas pessoas, às vezes, que olham com um pouco mais de ceticismo, de novo, eu acho muito saudável a gente ter esse olhar cético. Essas pessoas talvez enxerguem o que está acontecendo na sala do lado, do colega que está praticando. E, nossa, as notas melhoraram, os conflitos reduziram, as crianças estão mais presentes, né, inteiras. Talvez o ambiente esteja todo mais harmônico. E aí isso ajuda a inspirar. Né? Então eu vejo que é um movimento que vai indo, né? Não é assim, né? Tá aqui na sala e de repente a gente vai caminhando junto, mas às vezes vai assim, né? Acontece de forma às vezes orgânica, né? Ou seja, as pessoas um processo. Vão perceber. É um processo. Muito bom. Daniela, qual que seria o site, se alguém quer procurar Mind Kids para poder entender um pouco mais, para poder contratar, inclusive, como é que eles te encontram? É o mindkids.que na internet? mindkids.net. E o nosso Instagram é mind.kids. Tem muito material lá, tem e-books para fazer download gratuitamente. Tem no YouTube também muitas lives e conversas que a gente teve ao longo dos anos. Né? O nosso e-mail é contato@mindkids.net, né? Lembrando que Mind Kids é MIND.KIDS. Não, desculpa, MINDKIDS. .net. Contato@mindkids.net. Isso. Muito bom, olha, adorei a conversa com você, me deixou mais calmo, inclusive. Eu acho que sim, todos nós precisamos disso, indistintamente, né? Quem não está precisando ainda é porque ainda não percebeu. O mundo nos devora, essa que é a verdade. A vida louca nos devora, o fear of missing out nos devora, ou seja, existe um monte de coisas aí que ainda o povo inventa metaverso, novos universos, ou seja, e vem coisas novas que a gente fala assim, gente, é muita coisa para a gente, os seres humanos dessa existência agora,
Eu super agradeço a sua participação no Conversas Transformadoras, e deixo aí o seu microfone para a sua fala final para o nosso público em relação ao que a gente conversou hoje. Eu que agradeço, Robson, a essa conversa transformadora, né? Queria elogiar o Instituto por trazer nessas pautas, essas temáticas que aqui no caso hoje foi mindfulness, mas eu sei que vocês trazem diversas pautas que nós educadores olhamos e falamos, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso conhecer mais, né? Como isso pode ser escalável, transformador, né? E resolver um problema real, né? Que a gente vive aí no nosso contexto educativo. Muito bom. Maravilha, né, pessoal? Que conversa transformadora legal que a gente teve hoje. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare, e para isso, então, acesse o www.significare.org.br. E se você está assistindo a esse Conversas Transformadoras no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal, de dar o seu like. E o Conversas Transformadoras também está disponível nos principais serviços de streaming de podcast. Eu agradeço demais a presença de vocês e a presença da Daniela. Muito obrigado, Daniela, foi um excelente Obrigada, papo. Robson. Obrigado e um abraço para todos. Até o próximo programa.